Glorificado é o nome do Senhor nosso Deus. Pai amado, me use conforme a tua soberana vontade, Pai. Nada de mim, Pai, mas do Senhor. Porque o Senhor é o meu Deus, Pai. Glória, glória a Deus, exaltado é o teu nome, Pai. Muito boa tarde, amado ouvinte da Rádio Cultura Gospel. Aqui é o pastor Cláudio Guerra, falando de Vila Velha, do estado do Espírito Santo, do nosso querido e amado Brasil. Eu saúdo a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Alegre, porque até aqui o Senhor nos trouxe. E aquela paz, aquela alegria que eu gosto de dividir com meus amados irmãos, é porque Jesus vive e por ele viver eu posso crer no amanhã. Glórias a Deus. Meus irmãos, nós todo dia temos que tomar decisões. Desde a hora que acordamos, nós quando levantamos, vamos decidir que roupa vamos vestir, onde vamos. Tem decisões sérias, né, que causam alguns resultados, bons ou maus, e tem aquelas decisões que são decisões comuns, mas tem decisão que você não pode tomar sozinho, né? 1 Reis, capítulo 19, versos 4, nós vemos, vamos fazer a leitura para poder, da palavra, para poder ver o que o Senhor tem para nós, para nos falar nessa tarde. A palavra de Deus diz assim: e ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida. Meus irmãos, isso que está falando é o grande profeta Elias, homem de Deus, né, que fez maravilhas, mas um momento que se encontrava desesperado. E a exemplo disso, até falava ontem numa live com os irmãos que estudam para a escola bíblica de domingo, muitos dos nossos homens servos do Senhor, homens renomados, estão ficando tristes porque não estão vendo um resultado dessa pandemia que está aí, já vai para o segundo ano, ceifando vidas, deixando pessoas desempregadas, necessitadas, né? E estão perdendo, muitos perdendo a fé. Elias aqui não é que ele perdeu a fé, mas ele não queria ficar mais no mundo, porque achava que ele estava só. E ele não estava só, e nem nós estamos só também, porque o Senhor levanta muitas pessoas, né? Mas vamos estar falando mais aqui para nós vermos o que o Senhor quer para nós nessa tarde. A palavra fala do profeta Elias, como eu disse para os irmãos. O homem usado, né, nas mãos do Senhor. Olha como que o nosso inimigo é traiçoeiro. Foi ele que restaurou o altar do Senhor, quando o povo de Israel estava ali já fazendo adoração a outros ídolos, levado por influência daquele povo que vivia ali, adorando a Baal, né? Mas aí Elias, fortalecido pelo Senhor, ele mostrou ao povo e aos profetas de Baal que só o Senhor é Deus. E ele ali derrotou os 400 profetas, passou a espada neles todos, fora os ídolos postos, os outros também, que ele derrotou todos, total de mais de 800 profetas lá, adoradores de Baal, morreram, né? Ele venceu todo, e o poder de Deus foi ali. Aí ele até brincou com eles: olha, cadê? Eles fizeram lá um monte de coisa, o fogo não desceu. E quando Elias lá fez até uma água, né, para poder mostrar mais o poder de Deus, o fogo desceu. Não foi essa hora que todo mundo viu o poder de Deus. E o povo de Israel, o povo escolhido, que estava ali
balançado, né, acreditando naqueles deuses estranhos, voltaram tudo e clamaram o nome do Senhor. Mas Elias temeu a Jezebel, a mulher, a esposa do rei, né? E era uma mulher que ela que mantinha aquelas heresias lá, que levou até o próprio rei, que era um homem de Deus, e foi seduzido por ela. Falou que o que ele fez com os profetas dela ia fazer com ele. E ele tem, olha como é que nós, às vezes nós, isso todos nós, ficamos fracos perante, nós temos que ver que todo o poder é Deus. Qual o poder daquela mulher ali? Ela poderia tirar a vida dele. E ele mais do que ninguém, sabe que nós aqui na terra somos peregrinos. Por que ele fugiu? E lá ele pediu a morte. Enfrentasse, mas não podemos julgar Elias, né? É o momento que Deus ali mostra que qualquer pessoa pode ter uma depressão. Por que eu estou falando isso? Que nosso meio pentecostal, até um tempo atrás, se o irmão tivesse depressão, falava que ele estava endemoniado, que aquilo era coisa do demônio. Não, não é não, irmão. Nós todos somos humanos, nós somos sujeitos a todas as mezelas que qualquer ser humano possa ter. Só que tem uma diferença, nós temos Deus conosco. Nós podemos passar na cova do leão, nós podemos passar na fornalha de fogo, podemos enfrentar, o muro de Jericó cai, mas nós vamos passar por isso tudo. Não deixamos de passar, mas nós vamos vencer, porque o Senhor está conosco, né? Meus irmãos, olha, Elias pediu a Deus a morte. Era tal o desespero e a depressão que ele estava, né? Eu chamo a atenção de você, meu irmão e minha irmã. Ele estava pensando que a prova que Deus estava colocando para ele estava maior do que ele poderia suportar, né? E Deus não dá a prova nunca maior do que o filho possa suportar, né? O que nós vemos, que Deus sabia o que estava acontecendo. Deus é onisciente, sabe de tudo, né, meus irmãos? Nós que somos medíocres, que nós cremos em Deus, confessamos a nossa fé, e quando vem um vendaval ou uma tempestade qualquer, nós ficamos temerosos, começando a tremer de medo. E é a confiança, a fé que nós temos no Deus que servimos. Nós temos que levantar e enfrentar. Deus sabia que Jezebel ia atrás do profeta, até para matá-lo, né? Mas aí, o que Deus sabia? Aí o que Elias faz? Tomou uma decisão. Por isso que nós não podemos tomar decisão só sem consultar a Deus, meus irmãos. Elias tomou decisão, não buscou o Senhor. Ele antes buscou o Senhor e o fogo desceu. Ele sabia que o Senhor ouvia ele, igual ouve todo aquele que clama por ele e que anda nos caminhos dele. Ele não deixa de ouvir os filhos. Então Elias, quando que lá para derrotar os coisas, ele clamou a Deus. Aqui na hora que ele temeu contra a vida dele, teve medo, ele não clamou a Deus, ele tomou uma decisão solitária. E ainda pediu a morte. Diz a palavra, né, que nós lemos, que o Senhor enviou um anjo, e esse anjo que foi lá alimentou Elias, deu comida a ele, né, e água. Nós vemos aí, nós tirar para o nosso exemplo, o amor de Deus que insiste conosco para nos fortalecer, mesmo quando nós temos uma debilidade qualquer, uma fraqueza qualquer, o Senhor vai e manda anjos socorrer-nos, né? Deus é conosco, meus irmãos.
Deus nunca nos abandona, por mais difícil que esteja os momentos que passamos, Deus está conosco. Sempre tem um escape, né? Olha, as Escrituras Sagradas nos ensinam uma grande sabedoria, que diz assim: sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Meu irmão e minha irmã, tome por exemplo de aflição a paciência dos profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Jesus, quando se dirigiu aos seus discípulos, ele falou: olha, filhos, enquanto vocês estiverem na terra, tereis aflições. Ele não falou que nós teríamos descanso aqui, não. Descanso nós vamos ter lá na glória, quando estivermos com o Pai. Aqui é luta, meu irmão. Aflições, ele nos advertiu. Ele diz para não turbar os nossos corações, logo em seguida ele fala para não turbar os corações, porque ele venceu o mundo. E através dele nós somos vencedores também. Mas precisamos, não podemos fazer igual Elias fez, tomar uma decisão e correr. Eu estou congregando, estou tudo direitinho, estou lá fazendo a obrigação, aí vem tomo um baque, perdi o emprego. Vou correr para o deserto novamente, vou voltar para as práticas velhas. O que é isso, meu irmão? Ou vou blasfemar, vou reclamar que Deus não está olhando mesmo, que Deus esqueceu de mim. Deus não esquece do filho um segundo sequer. Nós estamos passando por prova. Basta você ter fé para ser aprovado. Aprovado, irmão. Olha, mais um conselho que a palavra de Deus nos traz. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Jó era homem segundo, andava reto com o Senhor, era um homem abastado de riqueza, tinha uma família linda. Satanás, um belo dia, falou para o Senhor: mas é moleza, ele tem tudo, por isso que ele não abandona o Senhor. Tira as coisas dele para ver se ele vai ser fiel. O Senhor permitiu que Satanás fizesse, só que não tocasse na vida dele. Mas perdeu, morreu os filhos, perdeu todo o patrimônio que ele tinha, adoeceu, ficou lá mal. Que a própria esposa dele virou para ele e falou assim: olha, amaldiçoa-se Deus seu e morre. Ele chamou a mulher de louca, porque é com o Deus da vida dele, ele nunca se afastou, ele nunca murmurou, ele aceitou e foi fiel. E o Senhor, lá, inclusive ele fala que é uma lição para nós também. Ele dizia que ouvia falar de Deus, e que ali naquele vale que ele passou a conhecer Deus. E nós só conhecemos Deus nos momentos difíceis mesmo. Na bonança você acaba vendo que está tudo bem, né? Mas nós somos egoístas, o homem é egoísta, né? Mas quando você está na luta, você vê um negócio feio mesmo, você, ai meu Deus, né? Até o que diz incrédulo, quando topa um perigo, ele vai, ai meu Deus, né? Mas nós servimos a Deus, glória seja dada ao Senhor. Nós buscamos Ele em espírito e em verdade. Concluindo, meus irmãos, muitas vezes acontece o mesmo conosco, o que aconteceu com o profeta Elias, né? Somos servos e servas usadas na mão do Senhor, instrumentos de bênção na sua obra. Somos isso tudo, muitas vezes. Muitos homens, muitas irmãs são assim, né? Mas quando vêm as provas, oh, misericórdia, Senhor,
quando vem as provas, as lutas, problemas, tem tomado decisões não buscando o Senhor. Mas nosso Deus, queridos, nosso Deus é maravilhoso. É maravilhoso porque nós não merecemos, mas Ele nos ama de tal maneira que Ele é conosco e nos ama cada vez mais, nos alimenta, e Ele nos diz, olha o que Ele nos diz em Josué capítulo 1, 9, ser forte e corajoso. Josué estava choramingando aqui porque tinha morrido Moisés e ele tinha ser o líder daquele povo. Estava lá choramingando a morte de Moisés. O Senhor virou para ele e disse: sede forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. O Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. E assim é comigo e com todos nós que serviram a Ele. Elias foi alimentado para continuar a caminhada. A igreja, você que é templo do Espírito Santo, todos os dias é alimentado para que a salvação seja anunciada até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Anuncie a palavra do Senhor, proclame a salvação, proclame que o Senhor é o Senhor, que Ele criou os céus e a terra. Seja forte e corajoso. É a palavra do Senhor nesta tarde. Que Deus vos abençoe e que dê força a você para permanecer de pé, para não correr para o deserto. Enfrenta, ser forte e corajoso. Amém? Vamos agradecer ao nosso Deus por esse momento especial que Ele nos concedeu. Amado Deus, soberano Pai, nós te exaltamos, te glorificamos e agradecemos, Senhor, meu Pai, por essa tarde maravilhosa que o Senhor nos concedeu para estarmos aqui proclamando a Tua palavra, buscando, Pai, o Senhor, e em espírito e em verdade, Pai. Então nos alimenta espiritualmente, nos fortaleça para continuarmos de pé, Pai, lutando e buscando a salvação, Pai. Pai, aqueles que estão tristes, alegra o coração deles. Aqueles que estão com o coração turbado, Pai, olha, Pai, ânimos a eles, Pai. Levanta essas pessoas, Pai, que estão tristes, dê alegria de estar, queira a salvação para eles, Pai, que o Senhor nos prometeu nada aqui de riquezas, de momentâneas terrenas. O Senhor nos prometeu a glória de estar com o Senhor nos céus, Pai, na Jerusalém celestial. Essa é a promessa que temos, Pai. Pai, nós queremos, Pai, ser fiel ao Senhor. Por isso nós pedimos que o Senhor nos ajude nas nossas fraquezas, nos fortalecendo cada vez mais, Pai. Quero pedir ao Senhor, Pai, uma bênção especial para a nação brasileira, Pai, que passa por momentos conturbados, muito difíceis, Pai. Estavam assim, como se fosse um trem indo para o precipício, Pai. Só o Senhor pode segurar esse trem, Pai. Só o Senhor pode evitar, Pai, que haja um desastre maior do que está havendo no nosso país, Pai. Pai, tenha misericórdia do povo do Senhor, que esse vírus que está aí dizimando vidas, Pai, só o Senhor, Pai, é a cura, só o Senhor pode proteger nossos lares, para que nossas famílias sejam preservadas, Pai. Não queremos ser melhor que os outros, não, Pai. Nós pedimos ao Senhor misericórdia para todos, Pai. Como Davi um dia clamou pela a nação de Israel, Pai. O Senhor o ouviu e parou a destruição que estava acontecendo, Pai. Estava morrendo gente por causa de Davi não ter obedecido o Senhor e ter contado o povo, feito o censo de Israel por vaidade, Pai. E nós entendemos, Pai, que também esse juízo que nós estamos passando é do Senhor, para a tua igreja acordar, Pai,
para que o teu servo acorde, para te adorar verdadeiramente, Pai, para os cultos que existia antes dessa pandemia, era aqueles cultos morno, Pai, que não havia adoração ao Senhor, havia adoração ao pregador, que era renomado, havia adoração ao cantor gospel, Pai. Mas hoje, Pai, o homem está nos pés do Senhor, porque todo mundo está à mercê do Senhor, o branco, o preto, o negro, o gordo, o magro, o brasileiro, o chinês, todos estão no mesmo nível, todos podem ser contaminados, não tem rico, pobre, está morrendo do mesmo jeito, Pai. E nós sabemos que o Senhor é justo, Pai. Por isso nós pedimos ao Senhor misericórdia, Pai. Misericórdia, que a tua igreja saia renovada neste momento e que haja um grande avivamento, Pai, para que almas sejam resgatadas e salvas para a honra e glória do nome do Senhor, Pai. Nós te pedimos e já agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, meu Pai, amém. Glórias a Deus.